Portanto, vou dizer em árabe, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Portanto, disse que eu testemunho que existe um só Deus. Em árabe é a palavra Allah, é a língua litúrgica do Islã. E também disse eu testemunho, ashhadu anna Muhammadan, e eu testemunho Muhammad, homem, abduhu wa rasuluhu, seu servo e mensageiro. Pronunciando esta frase no seu íntimo e declarando perante as pessoas, a agora a muçulmana é aquela que se submeteu voluntariamente, bem-vinda ao Islã, e que a sua presença no Islã, a sua reversão no Islã, possa ser uma das lâmpadas